Após quase 7 anos, até que enfim a OAB resolveu pedir para o ministro Fachin, presidente do STF, o fechamento do inquérito das fake news. O infame, aquele aberto de ofício por Dias Toffoli e entregue de bandeja para Alexandre de Moraes, o mesmo inquérito que ele usou para cometer barbaridades. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender bem essa história aqui, ó. O site é do Cláudio Dantas. Alerta: OAB pede a Fachin fim do inquérito das fake news. Entidade afirma que defesa da democracia inclui devido processo legal e liberdade de expressão. Eu quero destacar esse ponto aqui, ó. Devido processo legal e liberdade de expressão. Você deve lembrar, o inquérito das fake news foi aberto com a justificativa de defender os ministros, que achavam que estavam sendo atacados por milícias digitais na internet. Na verdade, isso daí foi aberto para censurar a revista Cruzoé, quando ela ia publicar a revista com a capa O Amigo do Amigo de Meu Pai. Eu já mostrei ela algumas vezes aqui para você. Vamos entender bem essa história aqui. E para isso eu trouxe um vídeo dos Boquinhas de Aluguel da Globo News. Dá uma olhadinha. Até ouvindo juristas sobre isso ao longo de, quanto? 7 anos? 7. E a natureza da coisa é completa de explicar. Inquérito criminal, inquérito policial. Qual é a lógica que está no Código de Processo Penal e que está no mundo inteiro? Pega um fato pretérito, aconteceu um fato criminoso. Vai lá o delegado, vai lá o investigador, vai lá... reúne indícios de autoria e materialidade criminal e manda para a justiça, que joga para o Ministério Público. Isso é o caminho de um inquérito. Vale a pena lembrar que a Globo News, tudo que é Globo e outras, né, defenderam até agora essa porcaria desse inquérito das fake news. Só que hoje existe uma diferença. Pela primeira vez, eles sentem, após a ameaça de prisão da Malu Gaspar, que é do Globo e da Globo News, pelo ministro Alexandre de Moraes, a coisa mudou. Agora eles estão vendo o inquérito das fake news chegar neles também, né? Não é algo aberto que vai abraçando tudo que for acontecendo em relação a uma corte. Então, a própria natureza da coisa, a mecânica da coisa, até é estranho chamar de inquérito, porque o inquérito é isso que eu acabei de explicar desde que mundo é mundo. A gente tem um sistema jurídico ali da década de 40, do Estado Novo. Então, aquilo é inquérito. Isso daqui pode se questionar, tem fatos passados, mas o que acontecer também entra nele. O que acontecer amanhã também pode ser que entre nele. Né? Vai acoplando coisas. Por isso que tem o apelido de inquérito do fim do mundo, né? Exatamente. É o meio político. Não querendo relativizar o que você falou de ser a vítima, ser o acusado, claro que isso também é uma excrescência, mas a própria coisa é um inquérito. Essa coisa também é algo que os operadores se questionam. Plantado, tudo assim, submerso, né? Sob o peso de um sigilo e do controle de um único ministro. E a gota d'água é justamente o fato de que funcionários da Receita, antes mesmo que se concluísse a investigação administrativa, que é o normal, já tenham sido indiciados, né, já tenham sido convocados, aliás, como investigados, e depois o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, por causa de uma entrevista... Pera lá, mas eles não vêm fazendo isso já há algum bom tempo aí, e tendo como alvos os opositores do atual governo? Acho que a gente já viu esse filme várias vezes aí. Se transformar no investigado também, quer dizer. Então, aí o arbítrio já começa a ficar cada vez mais sério. Quais são os momentos excepcionais? Acho que vale a pena, Léo, a gente voltar nisso, Vitor, que a OAB se refere. Quando foi aberto, havia algo excepcional. Sim. E isso já foi superado. Bom, então vamos olhar também o que era excepcional. Excepcional é que você tinha, dentro do Palácio, um gabinete do ódio, que organizava um sistema de fake news. Até hoje, ninguém comprovou esse tal gabinete do ódio aí, que quem lançou essa moda foi a ex-deputada federal e ex-política Joyce Hasselmann. Um pretexto para eles criarem esse monstro
chamado inquérito das fake news. Para Atacar o Supremo. atacar o Supremo e atacar adversários do então presidente Bolsonaro. Esse gabinete do ódio tinha na sociedade, nas redes sociais, um esquema industrial de produção e divulgação de fake news. E era, digamos, sob o guarda-chuva do próprio presidente da República. Daí a dificuldade de fazer a polícia investigar, de fazer a polícia agir, de fazer o Ministério Público, o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, agir, porque tinha um poder do Palácio Planalto. Isso foi Sim. totalmente superado. Sim. Você vê que mesmo depois de... Todo mundo sabe que isso daí é uma abominação, o inquérito das fake news. Mas a Globo News ainda tenta passar pano e jogar a culpa no governo passado, né? De lascar, né? E só lembrando, eles até hoje apoiam, ou até há pouco tempo atrás, apoiavam essas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Agora eu quero te mostrar uma postagem no X da Renata Barreto, que ela fala o seguinte: isso foi o que a OAB escreveu no documento que pede para que o inquérito das fake news seja encerrado. Vou mostrar aqui em destaque para você. Ambiente de grave tensão institucional foi superado. Vou diminuir aqui senão minha imagem vai ficar aqui em cima. A OAB afirma que é inegável que a instauração do referido inquérito ocorreu em ambiente de grave tensão institucional. Você vê que mesmo a OAB pedindo agora que esse inquérito seja encerrado, ela também apoiou por 7 anos. E por que eu falo apoiou? Você lembra da Carta à Democracia? A OAB também assinou, marcado por ataques reiterados à honra e à segurança de ministros da Suprema Corte, né? Eles achavam que acham até hoje, que você criticar um ministro, o presidente, ou seja lá quem for, é um ataque à democracia, que isso não pode, né? Que tempos o Brasil vive, né? Que desempenhou um papel central na defesa da ordem constitucional e na preservação da estabilidade democrática. Em nome da democracia, eles quase destroem a democracia. Vamos em frente aqui agora para a Revista Oeste, que também dá destaque a essa notícia. O OAB pede ao STF fim do inquérito das fake news. Natureza perpétua. Entidade protocola ofício assinado por todos os presidentes das seccionais. Eu sempre gosto de trazer para você aqui o outro lado, né? A mídia de esquerda, para saber o que eles estão pensando. Eu trouxe aqui a Carta Capital, dando destaque também à notícia. Justiça. OAB pede a Fachin o fim do inquérito das fake news e critica duração da investigação. Como eu te lembrei aqui, em março, mais precisamente no dia 14 de março, o inquérito das fake news completa 7 anos. A entidade afirma que a apuração aberta em 2019 teve caráter excepcional e defende limites para procedimentos de longa duração. Agora eu quero te mostrar o Brasil 247. Ele quase que repete a manchete da Carta Capital. Olha meus passarinhos ali. OAB pede a Fachin encerramento do inquérito das fake news no STF. Entidade aponta preocupação com a duração do processo e solicita que não sejam abertas investigações semelhantes na Suprema Corte. Na verdade, já existe outro aberto, né, o que eles chamam de inquérito das fake news 2.0, que foi aberto por Moraes há poucas semanas atrás, né? Vamos em frente aqui agora para o DCM, o Diário do Centro do Mundo. Natureza perpétua, entre aspas. OAB
pede a Fachin o encerramento do inquérito das fake news. Vamos em frente aqui, agora eu quero te mostrar a voz dissonante, né? O que uma pessoa declaradamente de direita e um advogado renomado fala sobre o assunto. Eu estou falando aqui do Jeffrey Chikine. Dá uma olhadinha. Que dia importante, meus amigos. Finalmente a OAB acordou e se manifestou oficialmente contra os abusos e excessos do STF. Finalmente a OAB se pronunciou oficialmente contra o inquérito do fim do mundo. OAB envia ofício à Fachin pedindo o encerramento do inquérito das fake news no STF. O documento é assinado pela Diretoria Nacional, então OAB Nacional, e por todos os presidentes das OABs dos estados. Finalmente, a OAB se pronunciou contra essa aberração jurídica, porque é uma aberração jurídica. Um inquérito que está indo para 7 anos. E segundo a jurisprudência histórica do STF, inquéritos que durem mais de 5 anos geram constrangimento ilegal e devem ser trancados. Olha só, o STF, historicamente, tranca inquéritos que duram mais de 5 anos. Esse caso aqui é um caso que o Fachin, por exemplo, era o relator. Tem esse outro caso aqui, ó, de 2020, que o Dias Toffoli era relator. Esse sempre foi o entendimento da jurisprudência. E o que mudou, né? O que mudou foi uma coisinha, um detalhe. A Lava Jato já chegava em membros do STF. Por isso, Dias Toffoli, presidente da corte na época, criou esse inquérito das fake news e logo na sequência passou a relatoria para o ministro Alexandre de Moraes, e aí, daí para frente, é história, né? O ministro Alexandre de Moraes usou o inquérito das fake news para perseguir muita gente, e a gente já cansou de ver essa história aqui, né? Inquéritos que duram mais de 5 anos são trancados. E os demais tribunais aplicam esse entendimento do STF. Ó, STJ, por exemplo, vê 5 anos como prazo excessivo e tranca a investigação. E a pergunta que fica é, por que tratamento diverso para esse inquérito das fake news? Seguindo a jurisprudência pacífica do STF e do STJ, esse inquérito já deveria ter sido trancado. E a OAB não tinha como não se pronunciar, já que o próprio Moraes sinalizou que quando assumir a presidência do STF em 2027, vai prorrogar o inquérito das fake news, vai continuar com esse inquérito ad eterno, fazendo as maldades que tem feito. Gente, esse inquérito das fake news é um verdadeiro... Inclusive, essa notícia foi tema aqui de um vídeo que eu publiquei aqui no canal, falando dessa vontade do ministro Alexandre de Moraes de prorrogar o inquérito das fake news até 2027, quando ele será o presidente da corte. Aí ninguém segura, né? De exceção. É com base nesse inquérito das fake news, não podemos esquecer, instaurado por Dias Toffoli, por isso que ele tem que ser empichado, instaurado de ofício pelo Dias Toffoli, que indicou o Moraes como relator, de ofício também, não houve sorteio. Esse inquérito tem sido utilizado para realizar todas as buscas que tem realizado, para realizar as prisões injustas que eles têm realizado. Moraes utiliza esse inquérito para puxar tudo para o STF. Então, para além de todas as ilegalidades e inconstitucionalidades desse inquérito, o pedido da OAB de colocar um fim nesse inquérito, ele é um pedido juridicamente amparado na própria jurisprudência do STF, no próprio entendimento do STF, como eu mostrei para vocês. Já é pacífico no STJ, no STF, em todos os tribunais, que o inquérito que dura mais de 5 anos é um inquérito ilegal e tem que ser trancado. Então é isso que tem que acontecer com esse inquérito das fake news. E por que só o inquérito das fake news dura tanto tempo, já que o prazo máximo aí para o fechamento de um inquérito são 5 anos, com largo entendimento do STF e de outras cortes? Essa é a pergunta que não quer calar, e esse também é o questionamento agora da OAB. Um inquérito ilegal que está gerando constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. Então vejamos se o STF vai alterar o seu entendimento ou vai aplicar a jurisprudência que tem aplicado há anos. Vamos ver agora o que o Fachin, presidente do STF, que se coloca historicamente como um jurista garantista, vamos ver como que ele vai tratar isso daí ou vai se curvar para o Alexandre de Moraes. Agora é a hora que vamos ver, de fato, quem manda na Suprema Corte. Se é a jurisprudência do colegiado ou se Moraes manda e decide sozinho. Sem esse inquérito das fake news, essa farsa da trama golpista
não estaria nas mãos do Alexandre de Moraes, condenando inocentes e prendendo inocentes, como ele tem feito até aqui. O maior culpado disso tudo é Dias Toffoli, que instaurou esse inquérito de ofício e colocou Alexandre de Moraes como relator desse inquérito e deu carta branca para todas as ilegalidades que estamos vivendo no nosso país. Fachin está com a faca e o queijo na mão para resgatar a segurança jurídica da Corte Suprema do nosso país. É dia de comemorarmos a ação da OAB e agora ficar atento na decisão que virá do STF. Eu já falei para vocês, se aplicarem o entendimento do STF, esse inquérito tem que ser trancado, porque já perdura por 7 anos. Veremos se há, de fato, imparcialidade nas mãos do Fachin ou se estão todos em um grande complô. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Eu já concordo com essa segunda colocação do Chiquini, de que é tudo um circo armado. Ainda mais vindo da OAB. E eu quero só relembrar aqui com você essa notícia aqui do dia que esse inquérito das fake news, ou inquérito do fim do mundo, foi aberto, dia 14, do 3 de 2019. Então, a gente está pertinho aí de completar 7 anos. O presidente do STF abre inquérito para apurar ameaças e fake news que tem a corte como alvo. Ao iniciar a sessão plenária desta quinta-feira, o ministro Dias Toffoli anunciou a edição de portaria que determina a abertura de inquérito criminal para apurar fake news e ameaças veiculadas na internet, que tem como alvo o STF e seus ministros e familiares. Essa é a democracia relativa que o Brasil vive hoje, porque por conta desse inquérito do fim do mundo, muita gente está presa hoje. Muita gente exilada, muita gente perseguida, muita gente sem poder falar, calada, como há anos a gente não via no Brasil. Brasil, a gente começava a viver de novo o gostinho da liberdade de expressão, de imprensa. E esse inquérito interrompeu essa ascendente rumo à liberdade. O que essa ação hoje da OAB traz são 2 pontos que eu quero levantar aqui. Ou a OAB caiu na real e viu que com esse inquérito o direito acaba, ou é mais uma encenação para enganar a todos nós. E isso só depende de uma posição firme do presidente da corte, Edson Fachin. Se ele aceitar essa imposição da OAB, estamos novamente no caminho certo. Mas eu estou pagando para ver. E você? Deixa aqui seu comentário. Obrigado por assistir o vídeo até o final.